A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão para todos que vão assistir esse vídeo, amém? Boa noite para todos que vão estar aí assistindo o vídeo, em nome de Jesus. A palavra se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13. Aleluia! A partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: tem como título A Arca na casa de Obed-edom. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas e de todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Meus irmãos, está aqui a palavra do Senhor, né? Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nos diz que Davi agora ele começa a reinar. E ele não quer reinar sem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava na casa de Obed-edom, né? A Arca da Aliança estava na casa de Obed-edom. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Davi, ele reúne ali os capitães, ele reúne ali toda a congregação, os levitas, ele reúne o povo de Israel e fala que queria trazer a arca para Jerusalém. Davi, ele consulta ali o povo. E a Bíblia nos diz que aquilo pareceu bem a todo o povo, né? O povo gostou da atitude de Davi. Só que antes de Davi consultar o povo, não vai mostrar aqui que Davi consultou primeiramente a Deus. E eu estava lendo essa passagem, meus irmãos, e eu vi aqui que Davi, ele estava com uma boa intenção de trazer a Arca da Aliança, a presença de Deus, mas ele não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus para ver se realmente era da vontade de Deus de trazer a arca. Ele consultou todo mundo ali, ele consultou os levitas, ele consultou a congregação, o povo. Mas e Deus? E Deus falou fortemente ao meu coração: tem coisas que aos nossos olhos parece ser boa, parece ser coisa boa, bom de fazer, mas nem tudo que é bom, Deus está no negócio. Nem tudo que está bom, nem tudo que é bom para a gente fazer, está no comando de Deus naquele momento. Davi quis trazer a arca. Intenção boa, mas não consultou a Deus. Porque, meus irmãos, quando a gente consulta a Deus para as coisas que nós queremos fazer, quando nós deixamos na mão de Deus, deixamos Deus dar ali a resposta, colocamos tudo na mão de Deus, sabe o que acontece? Deus dá a instrução, Deus dá o direcionamento, Deus fala, faz desse jeito, faz dessa maneira. Mas Davi, ele não consultou a Deus. E para quem lê Bíblia, vai saber que quando a arca vem, ela vem de forma errada. A arca vem de forma errada. Sabe por quê? Porque Davi coloca a arca em carros de boi, sendo levada por animais, por bois. Coloca a arca numa carroça.
E aí você sabe que os bois tropeçam. E quando os bois tropeçam, morre um homem. Morre um homem. Olha a consequência de nós tomar decisões sem antes consultar a Deus. Olha a consequência de nós tomar decisões sem antes consultar a Deus. Às vezes a gente quer fazer um jejum, até um jejum prolongado. Mas será que a gente consultou a Deus primeiramente para fazer esse jejum? Ah, mas jejum aproxima de Deus, sim. Ah, jejum me faz mais ficar fortalecido, me dá mais intimidade com Deus, sim. Mas já pediu a Deus a direção desse jejum? Às vezes você está com um trabalho e aí você quer sair desse trabalho porque apareceu outro melhor. É melhor? Pode até ser, mas já consultou a Deus para saber se é da vontade de Deus de você sair desse trabalho que você está e começar a ir para o outro trabalho? Às vezes você está num relacionamento e você está se preparando para casar. Já perguntou a Deus se realmente Deus está no negócio? Meus irmãos, a nossa vida ela é tomada de decisões. Mas quando as nossas decisões estão no centro do querer e da vontade de Deus, da ordenança de Deus, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Mas quando a gente toma decisões que não está dentro do querer, do centro, da vontade de Deus, vai dar errado. Vai dar errado. Porque Deus, Ele vê mais à frente. Deus, Ele sabe o que vai acontecer daqui 5 anos conosco, daqui 1 ano. É por isso que nós não podemos deixar de comunicar a Deus as nossas decisões, de colocar tudo diante do Senhor. Senhor, eu estou querendo fazer isso. Ah, Senhor, apareceu isso, eu estou querendo pegar isso, eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo entrar nisso. Mas, Senhor, é da Tua vontade? Me confirma. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós não temos paciência de esperar Deus responder. Muitas das vezes não pedimos confirmação a Deus porque não queremos esperar Deus responder, porque muitas das vezes Deus demora a responder e muitas das vezes nós somos muito impacientes. Muitas das vezes nós queremos agir pelo impulso. Davi agiu pelo impulso. O que aconteceu? Morreu um homem. Ele ficou com tanto temor. E depois, quando ele vai buscar a arca, aí sim, a arca vem de maneira certa, de maneira correta. Mas ele poderia ter evitado se ele tivesse pedido confirmação a Deus, se ele tivesse entregado a Deus esta questão. Então eu quero deixar uma reflexão para mim e para você nesta noite. Não dá um passo na tua vida sem antes consultar a Deus. Não toma decisão precipitada no calor da emoção. Eita! Não toma decisão precipitada no calor da emoção. Porque depois você toma uma decisão errada, vem consequência. Depois a gente toma uma decisão errada e a gente vai culpar Deus. Creio eu que Davi pensou, mas Uzá, que foi o homem que foi morto por segurar a arca, porque os bois tropeçaram e a arca ia cair no chão. A Bíblia diz que os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, estavam ali levando a arca. E um deles, que é Uzá, segura a arca para ela não cair. E a arca era a presença de Deus, meus irmãos. Deus tinha
dado ordenança para não tocar na arca. Uzá teve uma boa intenção? Teve, mas desobedeceu a palavra de Deus. Então não adianta somente ter boas intenções, se estiver longe da vontade e do querer de Deus, meus irmãos, dá errado. Não adianta você querer ter uma boa intenção, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, está errado. Aqui deixa bem claro nessa passagem que tudo que a gente for fazer, a gente tem que consultar primeiramente a Deus. Consultar a Deus, porque aí você está mostrando para Deus que Ele é o centro do teu querer, Ele é o centro da tua vida, Ele é o centro de tudo, de toda decisão que você tem que tomar. Mas às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente prefere consultar as pessoas do que Deus. E bobo de quem acredita que tem um ditado que diz: a boca do povo é a boca de Deus. Não é. Não é, não é e não é. A boca do povo, a voz do povo não é a voz de Deus. Jamais. Não é. Deus é santo, meus irmãos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós pecamos até em palavras. Como que a nossa voz vai ser a voz de Deus? Então, não tome decisões precipitadas. Se você vai fazer uma viagem, coloca nas mãos de Deus, faz propósito com Deus. Fala: Senhor, é da tua vontade. Jejua em prol para Deus te responder. Porque Deus, Ele é um Deus vivo, Deus fala. Deus fala por meio da palavra, igual Ele está falando conosco, Ele está nos alertando para jamais tomar decisões precipitadas, para jamais tomar decisões no calor da emoção, para jamais tomar decisões antes de consultar Ele. Porque se nós queremos ser bem-sucedidos, é entregar a Deus a cada passo da nossa vida, tudo que a gente for fazer, é apresentar primeiramente a Deus. Aí Davi depois ele aprende. Davi depois ele vai para a guerra, ele vai para a luta, ele vai para a batalha, e antes dele ir, ele consulta a Deus. Ele pergunta a Deus se é da vontade de Deus. Então não espere algo dar errado para você consultar a Deus, não. Se você está ouvindo essa palavra nesta noite, é porque Deus já está te despertando para você jamais dar um passo sem antes consultar a Ele. Jamais tomar decisões sem antes perguntar a Ele se é da vontade dEle ou não. Se é da vontade do querer dEle ou não. Se você for ver, muitas pessoas estão com a vida destruída. Muitas pessoas estão com o casamento destruído. Muitas pessoas estão frustradas, cansadas. Por quê? Porque não consultaram a Deus nas suas decisões. Porque não perguntou a Deus se era da vontade dele ou não. E depois que faz, meus irmãos, está feito. A vida de Uzá não teve de volta, morreu. Davi precipitou. Mas a gente vê que a gente aprende, né? A cada dia a palavra de Deus nos ensina. A cada dia a palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus nos disciplina. Então, passe, você que está aí do outro lado, que toma decisões de si próprio, comece a consultar a Deus antes. E tenha paciência, porque Ele vai te responder. Ele vai te dar instrução, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, o jeito que você tem que fazer, a maneira que você tem que fazer, o dia que você tem que fazer. Ele prepara tudo, meus irmãos. Ele prepara tudo, mas aquele que toma decisões precipitadas, ele não vai entrar na frente e vai fazer do jeito dele.
É você que tem que querer que Deus faça do jeito de Deus. Porque, vou dar um exemplo. Eu quero fazer algo. E eu já pus meu coração, eu vou fazer. Ah, pode ser fulano quem for. Falar assim, mas não vai dar certo. Ah, mas eu já tomei minha decisão, eu vou fazer. Você acha que Deus vai me impedir de fazer? Claro que não, nós temos o livre arbítrio, né? Nós tomamos as nossas próprias decisões. Mas quando a gente toma a nossa decisão dentro da vontade do querer de Deus, tudo dá certo. Quando eu falo, Senhor, apareceu esse negócio para me fazer. Eu quero fazer, Senhor, mas é da tua vontade, é do teu querer? Me responde, Senhor, porque eu não vou fazer sem antes o Senhor me confirmar. Aí você está colocando Deus no centro da vontade dele, não da sua. Muitas das vezes nós quebramos a cara porque nós fazemos tudo que nós queremos. Tudo que nós achamos que está certo, nós fazemos. Às vezes nós achamos que aquilo é bom para a gente, mas na verdade vai ser para a nossa destruição. Às vezes nós achamos que aquilo que nós vamos fazer vai ser para o nosso benefício, mas vai nos prejudicar. Por isso, consulte a Deus. Você tem uma decisão para tomar? Fala com Deus primeiro. Apareceu algo, um trabalho para você fazer? Consulta a Deus primeiro. Está num relacionamento? Pergunta a Deus se é de Deus. Porque o diabo também aparece com propostas. O inimigo da nossa alma também, ele quer nos tirar do propósito. Tem coisas, meus irmãos, que aparecem para nós que nem tudo é Deus, não. Nem tudo é Deus. Tem portas que vão aparecer na nossa vida que é o inimigo que vai abrir para nos tirar da posição, para nos tirar do propósito, para fazer com que nós venhamos ficar frustrados. É por isso a necessidade de consultar a Deus. Não faça nada sem antes consultar a Deus. Se você é um servo, uma serva de Deus, coloca Deus como prioridade em tudo que você fizer. Coloca Deus acima de tudo na tua vida. E você vai ver como você vai ser bem-sucedido em todas as decisões. Você vai ver que você será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é isso, meus irmãos. Fique com essa reflexão. Fique com esta palavra. Creio que Deus vai falar em cada coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. E você que tem consultado a Deus nas suas decisões, você que não dá um passo sem antes Deus confirmar, continua assim. Continua assim, porque assim você será bem-sucedido. Olha aqui que Deus falou para Josué. Seja forte, corajoso, não se aparte da tua boca o livro da lei, medita dia e noite. Quando a gente medita na palavra de Deus, meus irmãos, a gente jamais dá um passo sem antes Deus confirmar. Quando a gente medita na palavra de Deus, a gente tem Deus como prioridade sempre. Por isso a necessidade de examinar a palavra de Deus, para a gente não errar, para a gente não ir nem para a direita e nem para a esquerda, mas para a gente ficar firme, avançar, ir à frente com Deus. Glória a Deus, aleluia. Fique com essa palavra, meus irmãos. Consulte a Deus em tudo. Ah, teve um sonho, Senhor, é do Senhor. Pede confirmação. Tudo pede a Deus confirmação. Porque Ele vai te responder. E vai te responder com fogo. Eita glória, aleluia. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo
Deus abençoa, em nome de Jesus.